Nosso evangelho hoje, Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois o capítulo 4, versículo de 14 a 21. Então, Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois o capítulo 4, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Sendo assim, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Aí agora nós vamos lá para o capítulo 4, versículo 14. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para dar aos oprimidos a libertação, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos assentando. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Queridos irmãos e irmãs, primeiro vamos acolher aqueles que estão também celebrando conosco. E além de nós temos também ali na rede social mais 90 pessoas celebrando conosco neste horário. E nós acolhemos a todos e destacamos aqui 3 para representá-los. A Maristela em Campina Grande, Paraíba. Maristela, Deus esteja contigo, com a tua família, né? Paulo em Montes Claros. Paulo, Deus abençoe a você, abençoe sua família, né? O César em Fortaleza. Deus abençoe a vocês, Deus guarde, César, você e sua família. E a vocês 3, né? Eu estou aqui pensando, gente, Campina Grande, Montes Claros, Fortaleza.
Se aqui tem um sol para cada um, aí deve ter mais ou menos 2,5, né? Deus abençoe a vocês, Deus guarde. E também participa conosco a Letícia Mara Ribeiro, que está fazendo também aniversário. Então, Letícia, Deus abençoe a você, sua casa, sua família. Amados irmãos e irmãs, antes, de fazermos uma reflexão, uma catequese. Aqui diz, no versículo 4 da primeira leitura, nós estamos lendo Neemias, capítulo 8, versículo 4. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para este fim. É daqui de Esdras 8:4 que vai surgir isso aqui, que nós chamamos de ambão. O ambão é o lugar aonde o sacerdote, o diácono, o ministro, o leitor faz a leitura da palavra. Geralmente os comentários, preces, têm uma outra estante. Quando os dois estão ao lado do altar, tanto de leitores, de comentários e tudo, nós vamos perceber que o da palavra, ele está enfeitado. Tem uma toalha diferente, às vezes um jarro de flor, às vezes a questão da vela, para destacar a palavra. Então, para você entender por que na igreja tem, em algumas igrejas eles vão chamar de púlpito, mas não, nós chamamos liturgicamente de ambão. Uma vez, preparando o ambiente para o encontro, mandei o moço vir aqui na Cresap buscar um ambão de madeira, porque lá não tinha. Ele chegou aqui e falou assim: o padre mandou buscar o lambão. Não é lambão, é ambão. Então entenda, quando você chegar e ver lá, de onde vai ser feito as leituras? Do ambão, que vem lá de trás. Isso para a gente entender que a igreja não vai ficando assim inventando coisa. Por exemplo, na igreja, quando você entra, geralmente onde está o Santíssimo, tem uma lâmpada ou uma vela ou uma luzinha vermelha. Lá, vem lá de Levítico 6. A chama no templo não vai se apagar nunca, como sinal da presença de Deus. Então, por isso nós substituímos, às vezes, as velas por uma lâmpada vermelha. Hoje, por exemplo, aqui na nossa capela, a lâmpada que marca a presença do Santíssimo, ela tem lá uma faísquinha, então parece até uma chama. Mas vem desse texto. Não é simplesmente inventou a coisa. A sua igreja, a nossa igreja, ela está fundada na Bíblia. E aí nós vamos começar refletindo, Esdras falando da palavra, convocando o povo para o dia do Senhor. Aí ele diz, é um dia de alegria, porque quando o povo começou a ouvir a palavra, a lei, começou a perceber, nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos vivendo de uma forma que não é para viver. E aí Esdras exorta dizendo, é preciso celebrar, hoje é um dia consagrado ao Senhor. Lembramos o nosso domingo, é o dia da ressurreição. Aqui no finalzinho nós temos uma igreja que é do 7º dia, para eles é o sábado, mas nós nos reunimos e temos como dia consagrado o domingo por causa da ressurreição. E neste dia a gente escuta a palavra para orientar a nossa vida. E hoje é o primeiro dia da semana. A proposta é também oferecer a Deus as primícias. O nosso primeiro momento da semana consagrado a Deus. E eu devo vir para a igreja, de vez em quando eu pergunto, você veio por tradição ou veio por convicção? Porque às vezes a gente diz que tem que ir, que a gente é obrigado. Eu diria, oferecer a Deus o meu melhor é algo realmente que precisa acontecer.
mas eu preciso sentir que a missa faz a diferença. Que quando eu vou à missa, a minha semana ela muda. Não é por tradição, não é por medo do inferno, mas é porque eu vou ao encontro da palavra, eu vou ao encontro da Eucaristia, que é sustento e remédio. Primeira leitura. Depois, 1 Coríntios 12. Esse texto, de vez em quando a gente tem também aí algumas consultorias em empresas. E quando eu vou para dar curso de relações nas empresas, eu começo por esse texto. Por quê? Porque aqui ele diz, existem funções diferentes, mas o valor é o mesmo. Numa empresa não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Numa família não dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Numa casa não dá para todo mundo. Numa comunidade, cada um tem que assumir alguma coisa. Num jogo de futebol, cada um tem a sua posição. Nós precisamos entender que divisão de tarefa não é divisão de valor. E até acho interessante porque Paulo vai dizendo, imagina se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse ouvido. Quando eu leio o texto eu falo assim, se bem que tem algumas pessoas que a gente pensa que ela é só língua, né, gente? Porque vai falar assim lá longe, parece o padre no momento da pregação. Bom, mas entenda isso, principalmente numa família, começando pelo casal. Cada um tem uma função. O homem tem uma função na família, a mulher tem uma função na família. A família se divide em tarefas. Meu irmão, você não vai deixar de ser mais homem se você ajudar a mulher a lavar a louça, a varrer a casa. Não pode, não é. Por que não? Eu não estou dizendo que até tem que ser sempre, mas houve necessidade, assim como também, minha irmã, com cuidado, né? Às vezes você pode também ter uma escadinha boa, ir lá e trocar a lâmpada da cozinha, né? Com certo cuidado você pode fazer isso. Não, só homem, só mulher, os filhos. Começar a dividir a tarefa com os filhos, para entender, a casa não é minha, a casa é nossa, e cada um vai ter uma tarefa, e isso não nos diminui, só que nós achamos que não. É igual a pessoa, e eu estava dizendo, que uso esse texto nas empresas, algumas das vezes eu pergunto, você sabe o nome da pessoa que limpa a sua sala? Você sabe o nome da pessoa que faz o cafezinho que você fica tomando aqui na empresa? Porque às vezes a gente acha que importante é só o diretor, o vice-diretor, às vezes, porque vice às vezes fica meio que escondido. Não, nós temos funções diferentes, mas todos são importantes. Tanto é que até no mundo do trabalho nós não falamos mais de empregado. Como é que nós chamamos aqueles que trabalham numa empresa? Colaboradores. Agora, até que ponto nós temos a noção de que estamos colaborando? E até mesmo eu que estou na administração, até que ponto que eu tenho noção de que a administração é um serviço, não é um privilégio? Até entender que ministro é aquele que serve e não aquele que é servido. Padre Gilson, então nós vamos pôr o joelho no chão e rezar para isso chegar lá em Brasília, porque lá o povo acha que ser ministro é ser servido. Não, ministro é aquele que serve, e cada um precisa, mesmo da igreja. Você vê, o padre não celebra, ou antes a gente fala, o padre celebrou a missa. Não, o padre não celebra mais a missa, o padre preside a celebração, porque todos nós celebramos. Por isso que a gente divide as falas.
Tem coisas que são próprias do sacerdote, tem coisas que são próprias dos fiéis. E nós vamos juntos, um canta, outro lê, o outro ajuda a servir. Existem pessoas que limpam o espaço para nós. E todos nós celebramos. Na comunidade é um trabalho de todos. Precisamos ter isso claro. O evangelho de hoje, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim para proclamar a palavra. Aí a gente lembrou com o canto que a Sarai cantou, que foi composto pelo nosso arcebispo, né? Não sei se você sabe, mas essa música Vem Proclamar a Palavra é de autoria de Dom Valmor. Ele é também um grande músico e compositor, toca muito bem um piano, toca muito bem um violão, é realmente um grande músico e compõe também. Existem outras músicas dele, mas essa do proclamar a palavra, eu até pedi para buscar, deu origem a este projeto Vem Proclamar a Palavra, que é uma proposta de encontro em torno à palavra de Deus. Se você desejar, no final, pode pegar aqui para usar. São 4 momentos, 4 instantes de reflexão. E esse primeiro aqui, que é o de janeiro, está tratando o tema do ano jubilar. Qual que é o ano jubilar? Qual que é o tema do ano jubilar? Você sabe? A esperança não decepciona. Romanos 5:5. E quem que é a nossa esperança? Quem que é a nossa esperança? Jesus. Jesus não decepciona, que é Deus também, né? Mas Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, está falando de Jesus. Ele não decepciona a gente. Então hoje, pensa na palavra, e até falando tanto de palavra, você tem a sua Bíblia? Você lê a sua Bíblia? Meu irmão, minha irmã, procure ler, procure estar também aí em contato com a palavra de Deus, todo dia um pedacinho. Mas o Evangelho fala que o Espírito vem e nos envia para sermos instrumentos da graça de Deus. Aqueles que estão doentes, oprimidos, desanimados, quantas pessoas estão precisando de uma boa palavra? Quantas pessoas não estão precisando de um estímulo diante da vida, diante da realidade com a família? E nós que recebemos a graça, a bênção de Deus, precisamos de fato sermos uma presença que faz a diferença no trabalho, na família, no lazer. Que a minha presença seja algo bom. Eu não sei se você já usou essa expressão, ou alguém fazendo um comentário usou com você. Nossa, eu acho tão bom estar perto de fulano, tem uma coisa boa, né? Fulano transmite, né? Fulana transmite algo bom. Nossa, é tão bom estar perto de coisa. É isso. O cristão precisa ser essa presença boa junto às pessoas. E nós vamos pedir mais uma vez: Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a minha vida. Eu não sei aonde você precisa ser essa presença boa. Talvez até para você mesmo. Eu de vez em quando falo para algumas pessoas: você já descobriu que você pode ser uma boa companhia para você mesmo? Vamos orar. É a do Espírito, Padre? Espírito Santo repousa. Peça isto. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa
Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa, traz unção a nós. Traz unção a nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Mais uma vez, Espírito Santo repousa. Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Repousa, repousa, Espírito. Espírito Santo repousa. Vem curar. Vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa, traz unção a nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Repousa sobre nós. E motivados pela presença do Espírito, renovamos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,